Aleluia. Eu quero convidar você a abrir no livro de Atos, capítulo 2. Nós estamos nessa série, Luz, Câmera e Ação. E pensa na ação do capítulo 2 de Atos. Sabe que somos uma igreja pentecostal e eu falo isso de boca cheia, porque nós cremos na manifestação do Espírito Santo. E se tem algo na palavra de Deus que deve nos ser íntimo, é Atos capítulo 2. Se tem algo na palavra de Deus que nós devemos nos alegrar e ter intimidade com aquilo que Deus fez, a forma com que Deus agiu, é Atos capítulo 2. E algumas coisas nós vamos trilhar e entender, obviamente, isso aqui não é um ensino exaustivo e tudo mais, mas eu creio que o Senhor vai operar de forma sobrenatural no nosso meio nessa noite. Ele vai falar ao nosso coração, Ele vai conduzir-nos a lugares de intimidade na presença dEle. Então que você esteja atento para que o Espírito Santo opere e trabalhe no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então para lermos Atos capítulo 2. Amém. O texto diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Feche seus olhos. Ah, Senhor Deus. Senhor Deus, nos achegamos a Ti nessa noite, ousadamente, pela graça do derramar do Teu Espírito, Senhor. Nos achegamos a Ti ousadamente, para que o Teu Espírito que habita em cada um de nós, que dissemos Jesus, Senhor, Salvador, possa operar de forma transbordante, a transbordar, Senhor Deus, em nós nessa noite. Oramos, Deus, para que o Senhor venha de forma poderosa operar de dentro para fora em cada um de nós. E que o Teu Espírito revele o que está escrito, para que nos tornemos aquilo que está escrito naquilo que está vivo, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia do Pentecostes, a palavra Pentecostes, ela vem antes deste evento. Ela é, na verdade, a tradução de uma festa dos judeus. Uma festa que em hebraico se chama Shavuot, que significa festa das semanas, que significa festa da colheita do trigo. O
povo hebreu tem o costume de celebrar colheitas, e por colheitas eles têm 3 festas. E esta festa da colheita é a festa da colheita do trigo. Lá em Levíticos capítulo 23, dos versículos 15 ao 25, está descrito, quando Deus aparece a Moisés e estabelece essa festa, aquilo que deveria se acontecer e como deveria ser celebrada essa festa. Eu quero ler com você, Levíticos 23, de 15 a 25, diz assim: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, diga comigo, 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trazei 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano. E 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, quando houver o momento da colheita, não rebuscareis os cantos, não colhereis dos cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amém. Este é um momento de explicação da celebração do Shavuot ou do Pentecoste, da festa do Pentecoste. E Pentecoste vem do grego, que significa 50 dias, ou melhor, 50º dia. E isso diz respeito ao 50º dia após a Páscoa. Ou seja, celebrava-se a Páscoa, celebrava-se a 10ª praga que Deus envia aos egípcios para que o povo, junto a Moisés, possa sair da terra da escravidão, do Egito, para a terra que emana leite e mel. E 50 dias após essa celebração da Páscoa, celebrava-se então o Pentecoste, que era a celebração da colheita do trigo. Então, aquele que morava nos campos, aquele que plantava o trigo, ele, neste momento de início de celebração dessa festa, ele pegava a foice pela primeira vez, após os trigos crescidos. Nós sabemos que o trigo, quando ele cresce, por causa das sementes, ele se inclina. E aí, diferentemente do joio, que continua de pé, porque não tem peso, não tem semente, e ele então é identificado somente depois do crescimento. E é por isso que o Senhor diz para que não se corte o trigo, não se separe o trigo do joio até que haja fruto. Porque no momento do fruto se discerne o trigo do joio. E naquele momento então em que o trigo está crescendo, o trigo cresce, ele chega no momento da colheita. Aquele homem que aprendeu a arar a terra, que aprendeu a cuidar do trigo, ele pegava a sua foice e ele cortava o primeiro feixe de trigos. E naquele momento ele separava este primeiro feixe, ele peregrinava, ele levava este feixe até o local do culto, até o local da celebração da festa, onde essa santa convocação, ou seja, esta obrigação de todos se unirem nessa festa, nesse dia que era uma folga, que era um dia que não se trabalhava, eles se achegavam juntos e eles apresentavam então aos sacerdotes estes elementos de oferta para que essa festa desse início. E nós não vamos entrar com muitos detalhes dentro dessa festa, eu quis trazer para você um pouco de
de apanhado, de entendimento disso, para que a gente possa avançar na mensagem. Mas eu até desafio você a conhecer um pouco mais a respeito dos costumes do povo hebreu. Afinal de contas, tudo aquilo, preste atenção no que eu vou lhe dizer, tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento está diretamente conectado com o que está no Antigo Testamento. E o que está no Antigo Testamento está diretamente conectado com a tradição judaica. Então, nós não somos aqueles que precisamos virar judaizantes e praticar as festividades, mas cabe a nós que amamos a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você que ama a palavra de Deus, conhecer cada vez mais da tradição judaica, para que o Novo Testamento faça sempre mais sentido para você quando você lê. Então eles peregrinavam para o local do culto, entregavam aos sacerdotes, e a primeira coisa que eles faziam, amados, eles pegavam esse feixe de trigo e eles movimentavam este feixe de trigo para o alto, como que línguas de fogo caindo sobre a cabeça das pessoas. Olha aqui, olha o paralelo, já da festa da celebração, do fruto, nós vamos chegar lá, mas olha aqui já, eles movimentavam, e aí eles matavam também 7 novilhos de 1 ano, perfeitos. O novilho, os cordeiros, 7, significa perfeição, o número perfeito. Jesus, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, era sacrificado naquele momento. E outra coisa muito interessante na celebração dessa festa que nós lemos aqui, era que eram feitos 2 pães, e 2 pães feitos com fermento. Será que nós não podemos entender que isso pode significar para mim e para você os 2 Adãos? O primeiro Adão com fermento, o fermento significa pecado na palavra de Deus. Aquele que abriu mão da glória de Deus, na verdade abriu mão do Éden, o primeiro Adão, para viver uma vida de conhecimento entre bem e o mal, e tomou sobre si para viver e para produzir pecado. E aí vem o segundo Adão, que também, mas agora não debaixo da semente do pecado, mas que abriu mão da sua glória e tomou forma de servo, se apresenta na humanidade, vive uma vida em santidade, e ao caminhar para a cruz, ele toma o pecado inteiro da humanidade, coloca nas suas costas e paga o preço por mim e por você. Os 2 pães com fermento, um que cria o problema, a humanidade, e o outro que sara as feridas da humanidade, Jesus. Os 2 ali representados nessa festa. Os 2 ali já de forma antecipada sendo simbolizados por aquilo que o Senhor falou a Moisés no momento em que ele estava, não somente deu os 10 mandamentos, mas as 613 leis e todas as celebrações festivas no povo hebreu. E naquele momento que nós podemos encontrar então tantos elementos que falam conosco no dia de hoje, nós podemos encontrar em Cristo. Quem é Cristo? É o pão da vida. Mas o pão da vida, o pão, ele é fruto do trigo. E o trigo, para ser trigo, ele era semente. E a semente que é lançada no chão, a semente que vai para a terra, a semente que se humilha, a semente que abre mão da sua glória, para que num determinado momento que aprove ao Senhor, então que nasce este trigo, e este trigo que se torna pão, que é Jesus. Jesus, ele torna-se esse pão levedado em favor de mim e de você. Ele permite com que o pecado venha para que ele carregue até a cruz e morra em favor da humanidade, morra em favor de mim e de você, para que todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador seja salvo. E nós então encontramos essas realidades, olha lá em Isaías 53, versículo 4, 500 anos antes de Cristo, um profeta já dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o nosso fermento, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Foi como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No momento das festividades do Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Coincidência? De forma alguma. Cristocidência. Era para se cumprir aquilo que o Senhor já tinha nos seus planos, já tinha nos seus dias. E aí, amados, aquele povo, os discípulos que haviam caminhado com Jesus, estavam ali, esperando o que haveria de vir do céu. Pensa, Jesus, na celebração da Páscoa, é traído por Judas, é entregado a Pilatos, é entregue a Pilatos. Jesus vai para a cruz, ele morre, ele ressurge ao terceiro dia. E a partir do terceiro dia, a palavra nos aponta que ele fica com seus discípulos por 40 dias. Há uma nuvem de testemunhas de mais ou menos 500 pessoas que conhecem agora Jesus com o corpo ressurreto, quando Jesus aparece para ensinar. Ou seja, 3 dias, mais 40 dias, agora eles estavam ali mais ou menos por volta de 7 dias, aguardando o que haveria de vir do céu. Eles estavam ali aguardando o que haveria de vir do céu. E a palavra diz em Atos capítulo 2, versículo 2, de repente, fala para a pessoa do seu lado aí, de repente. Amados, Deus se move no de repente. Ele se move no de repente porque Ele quer que a gente aprenda a esperar nele. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Ele se move no de repente para aqueles que estão ouvindo a sua voz. Ele se move no de repente para aqueles que estão orando e buscando a sua presença. Ele se move no de repente para aqueles que o aguardam. Que o aguardam. Sejamos eu e você uma igreja que o aguarda. Que o aguarda para que na nossa história possam haver vários de repentes de Deus. Vários de repentes da manifestação do sobrenatural. Assim como agia orando pelo Ivair, de repente esse homem veio para a igreja. De repente o irmão foi curado. De repente você foi promovido. De repente o Senhor sanou as tuas dívidas. De repente o Senhor faz e continua fazendo. De repente nas nossas vidas. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Imagine que Deus escolheu dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mais detalhista, o mais cético, se é que nós poderíamos dizer um médico, para falar das coisas sobrenaturais na continuação do Evangelho de Lucas por meio do livro de Atos. Nós não estamos falando aqui de um que se apresenta como aquele pentecostal que chega já rodopiando. A gente está falando de um pesquisador. A gente está falando de um homem que era conhecido como conhecedor da medicina da época. E o Senhor, aprove ao Senhor a usar aquele menos provável para falar das coisas sobrenaturais. Sabe o que isso diz para mim e para você? Isso diz para mim e para você que se eu e você talvez vivamos num contexto dizendo, poxa, eu nunca senti a presença de Deus, eu sou mais improvável para experimentar as coisas sobrenaturais de Deus. É você mesmo que Ele está na mira. É você mesmo que Ele está na mira. De repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles os feixes de trigo. Amados, olha que coisa incrível. Aquilo que estava na terra, que era semente, aquilo que nasceu,
tornou-se trigo, tornou-se uma planta com fruto, foi então cortado, foi ceifado naquele lugar. Ou seja, o próprio Cristo que veio para a terra, habitou no meio de nós e foi levado, morreu, foi assassinado. E ele então é tomado, e aqueles homens, no momento em que eles apontam para o céu e começam a mover aqueles feixes, começam a lembrar daquela semente, começam a apontar para o símbolo de Cristo, levantando, dizendo: olha, Cristo habitou no meio de nós, Ele viveu aqui por 33 anos, Ele esteve no meio de nós, mas Ele disse que haveria de vir algo muito mais poderoso, e nós estamos aqui, apontando para o céu e aguardando até que Deus faça descer do céu algo que nós precisamos desesperadamente. E nesse momento, distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Cada um. Enquanto Cristo andava com 12, o Espírito Santo anda com todos. Enquanto Cristo estava ali falando das coisas do céu, de fora para dentro, eu e você agora temos o privilégio de aprendermos da parte de Deus de dentro para fora. Amados, o maior presente do céu que eu e você poderíamos receber não são as ruas de ouro, não são as pedras preciosas que a terra nunca viram, não são as cores que estão para ser reveladas para nós na eternidade, mas é o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, Deus não mandou um representante, Ele mesmo decidiu habitar. Jesus disse: eu vou destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Em 3 dias. Em 3 dias eu vou reconstruir. E aí sabe o que Ele faz? Ele reconstrói em mim e em você a sua casa favorita. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E algo muito interessante que eu pude ter o privilégio de descobrir agora é que as festividades do Pentecostes, elas estão, para a cultura judaica, diretamente ligadas com a celebração da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Há um cálculo que mais ou menos, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 1, onde mais ou menos conta-se e entende-se de que após estes 50 dias, neste 50º dia, ou por volta deste 50º dia, Moisés sobe no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei. E olha que incrível, amados, é um renovo de aliança. Porque enquanto o povo judeu até hoje celebra o Pentecostes, e no Pentecostes ele celebra as 10 tábuas da lei, as 2 tábuas das 10 leis, enquanto o povo hebreu celebra essa subida de Moisés no Monte Sinai, eu e você podemos celebrar a descida do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Um renovo de aliança. Até a vinda do Espírito Santo foi marcada na mesma celebração da lei mosaica, das tábuas da lei para o povo hebreu. O Senhor não faz nada à toa. O Senhor não tem coincidência na agenda de Deus. Se o que você está pedindo ainda não chegou, se o que você está buscando ainda não apareceu, se o que você está aguardando e está clamando ao Senhor ainda não se deu, deixa eu te dizer algo, não é porque Deus não está ouvindo não, e não é porque Deus se esqueceu não, é porque na agenda dele tem um dia específico para isso acontecer. Tem alguém aí? Êxodo 19, 16, está escrito: ao amanhecer do 3º dia, olha o que aconteceu lá com Moisés, lá com as tábuas da lei. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos. Olha aí o céu proclamando, o céu se movendo, manifestando a presença de Deus, assim como no dia de Pentecostes, em Atos 2, lá em Êxodo 19, 16, a mesma coisa. Ao 3º dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus,
Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor descera sobre o monte Sinai em fogo, assim como ele desce em fogo sobre cada um de nós hoje. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava a Deus, e Deus lhe respondia no trovão. Esse é o teu Deus. É um Deus que responde no trovão. Esse é o teu Deus que a voz dele é confundida como a de muitas águas. Esse é o teu Deus que quando ele fala, os montes tremem. É terremoto? Não, é o meu Deus falando comigo. Olha o poder de Deus agindo na humanidade. O Senhor, ele veio para renovar as alianças, amados, na mesma celebração, na mesma forma em que ele, uma vez, no Monte Sinai, opera de forma estrondosa, memorável. Ele continua operando no meio de nós, e ele vem agora para renovar essa aliança a partir dos apóstolos. A partir dos apóstolos. Por que a partir dos apóstolos? Porque continua até hoje no meio de nós. Continua até hoje no meio de nós. Veja, amados, que o Senhor nos chama para uma vida de espiritualidade. O Senhor nos chama para uma vida onde tudo começa a partir do fechar dos olhos. O Senhor nos chama para uma vida onde tudo começa a partir do fechar dos olhos. É quando os olhos mais não veem, é quando as mãos não tocam mais, é aí que começa a nossa fé. É aí que começa a nossa vida com o Senhor. É aí que começa quando nós então decidimos crer no sobrenatural. E nós começamos então a viver em sermos empoderados e cheios da presença do Senhor. Esse mesmo Deus que faz tremer o monte, ele decidiu habitar dentro de mim e de você. Ele decidiu se inclinar para ouvir a nossa oração. Ele decidiu contar até os fios do nosso cabelo, por nos conhecer na intimidade, por nos conhecer e poder nos chamar de filho. Filho, filho, filho. Um Deus que fala com voz de trovão, olha para você e te chama de filho. Nessa intimidade nós nos jogamos, nessa intimidade nós nos entregamos, nessa intimidade nós decidimos buscar mais e mais das coisas do Senhor, porque isso é incrível. Não há nenhuma ideologia, não há nenhuma religião, não há nenhum credo, nenhum ensinamento que possa ser mais incrível do que isso, amados. Do leste ao oeste, do norte ao sul, não há. Um Deus com voz de trovão e que olha para mim e para você e chama-nos de filhos. Que entrega o seu único filho para morrer por mim e por você e dizer: está pago. Chega mais que está tudo resolvido. Vamos desfrutar da parte boa, porque a parte ruim eu já resolvi. Vamos caminhar junto, vamos viver na intimidade, vamos desfrutar da espiritualidade, para que quando a eternidade chegar, você já esteja familiarizado com aquilo que não é terreno. Amados, tudo que vem do céu é espiritual. Tudo que vem do céu é espiritual. Porque já está apontando para a glória, já está apontando para a eternidade, já está apontando o tipo de matéria-prima pelo qual Deus criou todas as coisas para nos levar para sempre. E nós então, quando somos confrontados ou quando nós nos deparamos com essa realidade da primeira descida do Espírito Santo, trazendo então esta nova aliança, da primeira descida no sentido de que é para a humanidade após a morte de Cristo. Claro que nós tivemos momentos pontuais com os profetas ou até mesmo com alguns reis do Antigo Testamento, mas este presente dado para a humanidade, este presente dado que Jesus dizia: olha, é preciso que eu vá para vos enviar o Espírito Santo, para que não andeis mais sozinhos.
É por causa disso que eu e você, quando nos deparamos com essa realidade, amados, nós só temos a olhar para um lugar, e esse lugar é o céu. É o céu. Não existe explicação nenhuma fora a realidade do céu tocando a terra, seja feito aqui na terra como é no céu. Ou seja, aquilo que o céu tem para presentear a mim e a você são essas experiências sobrenaturais, para que a nossa fé seja edificada e para que a nossa vida com o Senhor não seja de teoria, mas seja na prática, seja vivida de milagre em milagre, de sinais em sinais, de sobrenaturais em sobrenaturais, de encontro a encontro, de glória em glória. Porque quanto mais eu e você buscamos a face de Deus, quanto mais eu e você nos entregamos para aquilo que vem do céu, mais eu e você estaremos prontos para nos depararmos com uma realidade de eternidade que já estaremos acostumados. É isso que o Senhor está mostrando para mim e para você aqui. Essa é a experiência do Senhor, do céu tocando a terra. Agora você acha que Deus faria isso uma vez só e diria assim, não, agora acabou. Isso aí foi só o aperitivo, porque eu sou mau e eu vou deixar vocês com água na boca. Deus não faz isso não. Deus tem disponível para mim e para você hoje. Deus tem disponível para mim e para você hoje tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é sobrenatural. Amados, abramos os nossos olhos espirituais, que as escamas dos nossos olhos caiam e que nós possamos ver o agir de Deus no nosso meio. Porque Ele está agindo no nosso meio. Ele está agindo no nosso meio e é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. Então a segunda aliança, a aliança agora da graça, a aliança agora por meio de Cristo Jesus que pagou o preço, a aliança agora que é o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, vem para mudar aquilo que anteriormente era uma letra que matava para um espírito que vivifica. Aquilo que anteriormente era uma letra que condenava, lá em 2 Coríntios 3:6 está escrito assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Tem alguém aí? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. E aqui, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele se lembra daquele episódio que quando Moisés entrava na tenda, na presença do Senhor, ele saía da tenda, da presença do Senhor, que Josué ficava na porta ali esperando, guardando, não deixava ninguém entrar. Moisés saía e ele cobria o seu rosto com uma touca, com um manto. Com o quê? Véu. Com um véu. Para que o véu não evidenciasse, não mostrasse o rosto dele, que já era conhecido entre todo o povo como alguém que esteve na presença do Senhor, portanto seu rosto estava resplandecente, e aquilo aos poucos ia se apagando, e ele colocava então um véu para não ser envergonhado, dizendo, não está mais tão brilhante. Já faz um tempinho que Moisés não anda na presença do Senhor, já faz um tempinho que Moisés não visita a tenda. E Paulo está nos lembrando aqui na segunda carta aos Coríntios, e ele diz: como não será de maior glória o mistério do Espírito? Dizendo, olha, se o povo ficava empolgado, se o povo ficava atônito com a presença de Deus na vida de Moisés, só porque o rosto dele estava resplandecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito agora no meio de nós? Porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, o ministério da lei que condenava, porque a lei ela só servia para condenar, ela apontava o pecado, ela apontava a incapacidade humana de viver na santidade. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que justiça? O ministério da justiça não é o ministério da justiça do governo, é o ministério da justiça, da justificação de Cristo Jesus, quando Ele paga o preço mediante o justo juiz em favor de mim e de você.
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Que palavra linda, amados, diga comigo, sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aí agora Paulo está nos lembrando que esse momento de Pentecoste, que essa descida do Espírito Santo, que essa evidência da manifestação do céu que tocou a terra, que está no meio de nós e que recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é algo que é permanente e está mexendo e movendo e trabalhando dentro de nós para que cada vez mais eu e você vivamos em santidade, em santificação, para a honra e glória e louvor do nosso Senhor. É quando então a letra que mata, agora vem o Espírito que vivifica. Quando é a letra que condena, agora é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando era a letra que levava ao remorso, é o Espírito que leva ao arrependimento. Por que remorso? Porque o povo pecava e uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá e matava um novilho em sacrifício pelo pecado de todos aqueles. Mas já no ano seguinte eles estavam pecando de novo. Mas o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele é capaz de nos gerar arrependimento. E esse arrependimento é uma mudança radical de vida. É quando nós estamos indo de um lado, nós nos convertemos para um lado completamente diferente e começamos então a agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 3:12, continuando, ou é o 2 Coríntios, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Preste atenção nisso, que Paulo estava falando agora da evidência do Espírito Santo, estava falando da manifestação do Espírito Santo, e aí de repente agora ele diz, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado quem em Cristo é removido. Olha que coisa linda, quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse véu que foi rasgado da presença do Senhor, ele é removido dos nossos olhos, e nós podemos então contemplar o nosso Deus Todo-Poderoso em sua infinita glória, e podemos então viver uma vida como o Senhor havia planejado desde o início. Este é o nosso reencontro com o nosso Deus, é o reencontro da humanidade com o Senhor no Éden, é o reencontro do Senhor com a sua criação. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, amados, é a evidência do reencontro do homem com Deus. É a manifestação do reencontro daquele que estava morto e agora vive. Tem alguém que vive aí? Tem alguém cheio da presença de Deus aí? Essa é a maior glória que eu e você podemos desfrutar aqui na terra até o dia da real glorificação na presença do Senhor. É quando eu e você podemos desfrutar de uma vida espiritual. Diga comigo, vida espiritual. Amados, nós nos convertemos para vivermos uma vida espiritual. Lembra? Aquele que é nascido da carne aquele que é nascido do Espírito é uma vida espiritual. É uma vida de oração, é uma vida de devoção, é uma vida de buscar e entender o que Deus fala, ouvir, discernir. Viver nos dons, buscando os dons, buscando o fruto do Espírito, buscando entender o que Ele quer falar, buscando entender o que a palavra quer revelar. É espiritual. Os sinais estão evidentes até na palavra. Até na palavra. O Senhor pegou um médico para escrever as coisas mais loucas da palavra de Deus.
para que ele deixasse muito claro e dissesse: olha gente, é desse jeito que eu quero que a igreja viva, é desse jeito que eu quero que a palavra de Deus seja lida, é desse jeito que eu quero que a congregação se mova. É que quando tem o louvor, quando tem a adoração, é um povo quebrantado, é um povo que canta sem letra, é um povo que glorifica de um jeito ou de outro, é um povo que quando se move, o sobrenatural acontece, é um povo que quando ora numa festa de aniversário, as pessoas sentem algo diferente, é um povo que quando fala com um estranho na rua, a pessoa começa a chorar, é um povo que quando vai trabalhar numa nova empresa, as pessoas rapidamente começam a se abrir com ela, porque ela tem algo diferente dentro dela, é um povo que quando entra na casa dela, a atmosfera muda, é um povo que ao passar a sombra cura, é um povo que quando anda, pessoas são endemoniadas, porque há algo sobrenatural dentro de mim e de você. É o reencontro, esse é o reencontro. É o reencontro no Éden, é o reencontro do sobrenatural, é o reencontro do celestial na terra. Não pense você que é diferente disso, não. Não pense você que é diferente disso. É o reencontro. Todos, versículo 4 de Atos 2, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Como assim? Que outras línguas? Eu sei lá, é outra língua. Está escrito lá outra língua. Que língua? Outra. Segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Não era uma manipulação, não era agora todo mundo 1, 2, 3 e... Não, segundo o Espírito concedia. E começou aquela bagunça santa. Deixa eu te dizer algo. Se você acha que bagunça santa não é de Deus, está aqui, Atos 2:4. Se você acha que confusão no culto, isso não é de Deus, está aqui, Atos 2:4. Aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Amados, a festa do Pentecostes. Lembra que nós lemos lá no começo? Cada um estava com seu feixe de trigo, indo para Jerusalém celebrar, indo festejar a festa do Pentecostes. Era uma convocação. Todos estavam lá. Quem? Os estrangeiros. Todos os estrangeiros, assim como no Monte Sinai, estavam os judeus e estrangeiros. Você se lembra que quando o Senhor liberta o povo do Egito, não saem só os judeus, mas saem estrangeiros também junto com ele? Aqui estão os estrangeiros no mesmo reencontro, numa mesma situação, debaixo agora de uma nova aliança. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui, tem gente que acha de um jeito, tem gente que acha do outro, eu acho de um outro ainda. Porque o que eu entendo quando eu leio isso aqui, eu entendo que as pessoas estavam falando em outras línguas, só que cada um dentro da sua característica, da sua língua original, estava ouvindo a mesma pessoa falando em outra língua. Ou seja, aquele que estava debaixo de um, sei lá, como se fosse assim, como se eu estivesse falando aqui agora em línguas, outras línguas, e tivesse um americano escutando inglês, a mesma coisa que eu estou falando, um francês escutando em francês, um italiano escutando em italiano, um alemão escutando em alemão, e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, aí começam a dizer cada um da sua naturalidade, de onde eles vinham. E amados, no Espírito, o propósito da unidade é restaurado. É quando nós vivemos a restauração de Babel. Lembra de Babel? Lembra em Babel quando o homem decidiu construir uma torre que se achegasse a Deus com tijolos queimados? Eles então se reúnem e começam a construir essa torre. E essa torre então, ela desagrada, ela soa para Deus como um ato de rebeldia. Ela soa para Deus como um ato de ameaça, de querer conhecer a Deus mais do que Deus quer se apresentar. E naquele momento então Deus, ele vem e ele divide o povo para vários cantos. E agora estes vários cantos estão reunidos.
para ouvir uma nova língua. Que antes eram várias línguas, agora é uma língua. É a língua do Espírito. É a língua que o Senhor decide revelar para gerar unidade em um só propósito. Para que todos então possam glorificar ao Senhor. Porque é isso que está escrito ali. Como os ouvimos falar, versículo 11, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Ou seja, enquanto aqueles irmãos estavam falando em outras línguas, coisas, letras que talvez, palavras que para eles não faziam o menor sentido, aqueles outros que estavam separados desde Babel, estavam reunidos agora, ouvindo, sabe o quê? As grandezas de Deus. Deus decide se revelar pela unidade de um povo que decidiu buscar a presença dEle. Quando eu e você decidimos buscar a presença dEle em unidade, o Senhor trabalha nessa unidade para que a glória dEle seja revelada para a humanidade. Para a humanidade. É o momento em que a humanidade recebe da presença do Senhor aquilo que Ele tem para fazer, para a glória de Deus, para que todos conheçam as grandezas de Deus, para que todos conheçam as grandezas de Deus. Quando você fala no Espírito, quando você permite ser a boca do Espírito Santo que habita em você, você declarará a grandeza de Deus para todo aquele que Ele quiser. É quando eu e você recebemos a comissão, somos empoderados pelo Espírito Santo e somos direcionados e conduzidos por Ele para o propósito de unidade que Ele estabeleceu desde o começo da sua criação. Eu quero encerrar com uma oração. E eu quero convidar você que deseja mais da presença do Espírito Santo, a se levantar, ficar aí onde você está, levantar as tuas mãos para o céu e começar a clamar o clamor mais genuíno do teu coração para Ele. Isso não diz respeito à música que vai ser tocada, isso diz respeito à sinceridade do teu coração. Eu creio que o Senhor quer fazer algo nessa noite no meio de nós. Eu sei que já são 8 horas, eu sei, colocaram um relógio novo lá para mim agora, 8h10. Mas eu quero que você não se perca nesse momento. Essa é a oportunidade de você ser cheio do Espírito. Você está me entendendo? Essa é a oportunidade do Senhor ministrar aquilo que já está dentro de você, mas que precisa ser promovido por todas as camadas que há em você, no teu corpo, no teu espírito, na tua alma, seja lá a ordem que elas componham essas camadas, mas há um Espírito Santo que habita dentro de você e Ele quer ser promovido dentro de você, através de você, para que você viva na intensidade que Ele tem para você. Então levante as suas mãos e o adore nesse momento, e o receba nesse momento. Senhor amado, eu oro, Deus, se existem irmãos aqui que ainda não foram batizados no Espírito Santo, que o seu Espírito tenha liberdade de tocar e transformar e entrar e fazer morada na vida de cada um aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, opera. Sabemos que na palavra existem momentos de imposição de mãos, sabemos que na palavra existem algumas direções, mas Senhor, que nessa noite o Senhor opere com liberdade no meio de nós aqui nesse lugar. Que Senhor, no momento da nossa adoração, no momento do nosso clamor, o Senhor tenha liberdade para agir no meio de nós, em nome de Jesus, opera Senhor, opera no meio de nós, nós vamos te adorar Senhor, nós vamos te adorar, aleluia Jesus, chora, basta, abra sua boca e declare, diga o quanto você o ama. Aleluia, Jesus. Chora.
encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Santo, 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 santo é o teu nome. Quero atrair tua presença. Em tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Glorifica-o, igreja, glorifica-o. Glorifica-o. Restaura a casa caída de Davi. Santo é o teu nome, Deus. Para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Move-te, Espírito Santo. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Faz morada em nós. Faz morada em nós. Faz morada em nós. Faz morada em nós. Ora, baixa. Enche-nos. 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 Onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E eu sinto no meu espírito que aqueles que se negam, que resistem às coisas espirituais, têm resistido à própria natureza de Deus. Compreenda que você tem resistido à essência de Deus. Não há como nós nos relacionarmos a um Deus que se revela Espírito, como nós nos relacionamos com o nosso pastor, com um sacerdote. Nós não podemos tratá-lo assim. Não há como. Não há como. E eu sinto que nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque nós temos resistido ao próprio Deus. Resistido a nos movimentar, a nos comportar, a viver, a fluir na própria natureza de Deus. É muito sério, irmãos. Quando o Senhor falou isso comigo, eu estremeci. É como se o Senhor estivesse falando: vocês têm resistido a mim. A mim. Porque eu sou Espírito. Eu sou Espírito. Você precisa, amados, receba isso com amor, com temor, com temor. Você precisa se esvaziar daquilo que você pensa, que você acha, que você... Porque, amados, a palavra de Deus, ela tem que ter autoridade sobre a tua vida. Não importa o que nós achamos, o que importa é o que a palavra diz. Não importa o que nós pensamos, a nossa opinião. Quem tem a palavra final é a palavra de Deus. Ele é Espírito
e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então talvez alguns de vocês, você vai precisar primeiro pedir perdão. Se conserte com o Senhor, amados. Diga: Senhor, me perdoe porque eu tenho resistido ao Senhor, eu tenho resistido à própria natureza do Senhor. Amados, se nós nos negarmos a nos movimentarmos em espírito aqui, o que você quer fazer no céu? Lá não tem matéria. Lá não é matéria, mas não tem matéria. É espírito. Nós precisamos começar a nos acostumar. Amados, se você se apegar demais à matéria, o espírito, o céu, ele não tem nada a ver com isso. Então, eu sinto, o Senhor quer nos levar para um outro estilo de vida. É esse viver espiritual que o pastor tem falado. Mas nós precisamos parar de resistir. Não resista, se entregue, chega de ficar com essas lutas na mente, chega de resistir, chega de fazer cara feia. Amados, é a palavra de Deus, não é a opinião de um pastor, não é uma doutrina, é a palavra. Deus é espírito. Amém.